Olá, nono, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui para nós concluirmos o assunto dessa segunda avaliação. E nesse vídeo eu vou trazer uma parte ainda do governo Vargas para nós falarmos sobre o desfecho, né, do governo, como se deu, tá? E daremos continuidade no assunto novo, que é do capítulo 8, que vai tratar justamente desse pós-Segunda Guerra Mundial, né? Esse momento aí que agora os vencedores vão ter que decidir como vão dividir esse prêmio, vamos colocar assim, tá? E o mundo entra no que nós chamamos de uma bipolaridade, que vai ser a nova ordem mundial. Então, vamos começar. Bem, no nosso último vídeo sobre o governo Vargas, aí eu comentei com vocês sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, né? Então, os pracinhas, assim como ficaram conhecidos aí os soldados que foram para a Europa lutar ao lado dos aliados, é, quando eles voltam de lá, eles vê, né, que existe uma contrariedade. Afinal de contas, eles saíram daqui para lutar contra um regime fascista lá na Europa, sendo que o Brasil, né, o governo brasileiro vive num sistema, numa política muito semelhante ao fascismo. Então isso aí vai ser uma grande contradição que vai fazer com que o exército brasileiro, bem como algumas pessoas aí, comecem a perceber o governo Vargas de uma outra forma. O Vargas ele acaba se sentindo aí pressionado, né? E aí ele começa a promover umas emendas constitucionais que traz de volta os partidos políticos e, né, faz uma nova eleição em 1945. No entanto, ainda existiam muitas pessoas que queriam que o Vargas continuasse no poder, né? Eram chamados queremistas, tá? E eram muita gente mesmo, né? Tinha aquela verdadeira paixão e admiração pelo Getúlio Vargas, mas principalmente porque eles temiam perder todos os direitos políticos conquistados, né, durante o governo dele. Afinal, vocês lembram, né, que muitas leis trabalhistas foram criadas pelo Vargas. Mesmo com esse movimento, né, o do Queremos Vargas, que ficou conhecido como movimento queremista, não foi suficiente aí para manter o Vargas no poder, sendo que, né, nessas eleições ele acaba perdendo aí para o governo do general Eurico Gaspar Dutra, né, e ele sai aí do poder, mas ele leva de boa, né, com tranquilidade. No entanto, né, muitas pessoas ainda gostavam muito do Vargas, ainda tinham muito, né, esse apreço, esse carinho por ele. E aí, em 1951, o Vargas retorna para um novo mandato, agora sim democrático. No entanto, esse mandato, né, ele vai ser conturbado aí por vários ataques de alguns setores da imprensa, alguns grupos aí que vão criticar outros governos dele, né? E essa grande crítica que o Vargas vai sofrer, essa grande oposição, vai fazer com que ele tome uma decisão, né, muito polêmica. Mesmo nesse novo governo, Vargas ainda tinha muitos opositores, né? Veículos da imprensa, ou até mesmo alguns setores da sociedade que não concordavam com o seu governo, não concordavam com a pessoa dele, né? E ele acabou sendo muito pressionado, sendo muito atacado aí por alguns setores daí da imprensa, o que acabou aí, né, surtindo um efeito tão grande que fez com que o ex-presidente, né, o presidente na época lá, ele acabasse cometendo suicídio. E antes dele se suicidar, ele deixou uma carta que teve um trecho muito famoso, né? E uma parte desse trecho diz o seguinte: Agora ofereço a minha morte, nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Tá? Então esse aí foi um trecho da carta que o Vargas deixou e assim, né, termina aí o governo Vargas dessa forma tão trágica. Agora sim, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, tá? Na página 184 do livro de vocês. Bem, gente, o que é importante a gente entender nesse novo contexto, tá? Saímos aí da Segunda Guerra Mundial, tá? E emerge dessa Segunda Guerra duas grandes potências, né? Que foram as vencedoras aí do conflito, que é no caso dos Estados Unidos, tá? E a União Soviética. Essas superpotências aí dividiram o mundo em política e ideologicamente, tá? Com seus métodos de governo, formas administrativas e principalmente as suas ideologias. Esse período aí ele ficou conhecido como Guerra Fria. E esse termo é justamente usado porque não havia um conflito, né, literalmente acontecendo. Na verdade, esse conflito era muito mais ideológico e as duas superpotências ali começaram então a disputar áreas de abrangência. Os Estados Unidos, né, defendiam o capitalismo aí, essa forma de econômica, né, administrativa de acúmulo de capital. Já
A União Soviética defendia o socialismo, que é, em poucas palavras também, né, é esse método aí econômico de igualdade, onde não há classes sociais, tá? As duas grandes potências agora, elas vão disputar, como eu disse para vocês, uma hegemonia no mundo. E é por isso que, devido a essa disputa, nós chamamos aí de Guerra Fria. Mas vamos entender por que os Estados Unidos é tão poderoso, né? Os Estados Unidos, gente, vale lembrar que embora o nome seja Guerra Mundial, a guerra de fato ela vai acontecer na Europa e os Estados Unidos fica intacto ali na dele, sem nada acontecer, né, no seu país, é óbvio, ele só vai entrar depois dos ataques à base americana, né, lá de Pearl Harbor, ele vai acabar entrando aí no conflito ao lado dos aliados e também nesse pós-guerra aí ele vai acabar promovendo muitos empréstimos, né, às nações tal europeias e justamente aí ele vai acabar enriquecendo bastante. Isso faz com que os Estados Unidos se torne uma grande potência, né, e saia da guerra muito poderoso. Já a União Soviética, ela consolidou a força do socialismo no leste europeu, já que ela coloca sob o seu domínio ideológico nações importantes, como a Romênia, a Bulgária, a Hungria e entre outras, né? Os Estados Unidos acabaram lucrando bastante com o conflito, como eu disse, pois eles emprestavam esse dinheiro, e a União Soviética ela acabou ficando muito forte aí, justamente porque ela vai ter muitos países ao seu lado aí seguindo o socialismo, né? Essas duas nações, aí como eu disse, essa fase ficou conhecida como uma nova ordem mundial e o nome mais popular para esse período, aí repito, é a Guerra Fria. Aí na página 186, no final da página, tem um parágrafo logo embaixo da imagem. Gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Diz assim: as relações entre soviéticos e norte-americanos, que foram ao menos satisfatórias durante a Segunda Guerra Mundial, não seguiram essa mesma rotina após o conflito. O modelo centralizador e intervencionista do socialismo não era aceito pelos liberais, principalmente os britânicos e norte-americanos, assim como a exploração e o imperialismo do capital não era aceito pelos soviéticos, ou seja, a contraposição de ideias aí, né, gente? A questão do socialismo e do capitalismo. Continuando. Sendo assim, o capitalismo e o socialismo deixaram de dividir o mundo de forma amigável e passaram a influenciar ideologicamente diversas nações. Essas duas superpotências, né, Estados Unidos e a União Soviética, foram responsáveis por um longo período de tensão, décadas em que a disputa foi mais caracterizada pela comunicação e imprensa do que propriamente por um conflito armado. Daí o porquê nós chamamos de Guerra Fria, né? Então esse conflito aí ele era muito mais no campo das ideias e até mesmo eu acrescentaria aí no campo da propaganda, né? Principalmente dos Estados Unidos. Ele propagou muita coisa assim que lhe favorecia, né? Ele promovia aí até mesmo os quadrinhos, gente. É nessa época que a gente vai ter o surgimento aí do Capitão América, que para quem conhece aí a história dele, né, ele é um grande soldado aí durante a Segunda Guerra, o próprio Super-Homem. E se vocês repararem, são dois super-heróis que carregam, né, na sua roupa aí as cores da bandeira norte-americana. Entendeu? Deu pra pegar a ideia? Então tem todo um contexto aí que a gente pode estar comentando em outro momento aí sobre as histórias em quadrinhos norte-americanos. Em março de 47, né, o então presidente americano Harry Truman, ele visava proteger aí os países que estavam do lado dos Estados Unidos, né, os países capitalistas. Proteger do quê? Proteger aí dessas invasões comunistas. Então ele cria o que nós chamamos de doutrina Truman. Era uma política muito radical, né, para combater o comunismo, que tentaria conter os soviéticos de todas as formas, inclusive militarmente, se fosse necessário. Os Estados Unidos estariam autorizados pelas nações que fizessem parte dessa aliança a intervir em qualquer conflito. Foi essa estratégia aí que deu origem à Guerra Fria. Ou seja, essa doutrina, né, a doutrina Truman, ela daria total aí força, poder, né, para os Estados Unidos serem o representante maior do capitalismo e que eles tinham essa função de proteger o mundo aí do comunismo. Nesse mesmo ano, né, de 1947, já em julho, tá? O presidente então vai criar, né, na verdade vai ser elaborado aí pelo seu secretário de Estado, o Plano Marshall, né? O que era o Plano Marshall? Ele visava por meio de empréstimos e a criação de linha de crédito, emprestar dinheiro, né, aos países que seguissem do sistema capitalista. Com esses empréstimos, e eram a juros baixos, os Estados Unidos visava fortalecer o comércio europeu, facilitando a entrada dos seus próprios produtos, né, já que não haveria, né, nenhuma barreira econômica. Essa foi uma estratégia aí para que os Estados Unidos conseguissem fazer com que esses países se mantivessem ali fiéis a ele, né, continuassem ali dentro
da doutrina capitalista e não, sei lá, porventura se aliasse à União Soviética. Diante dessas decisões aí tomadas, né, pelos Estados Unidos, é claro que a União Soviética não ia ficar sem fazer nada, né? Ela também buscou criar uma política econômica que ajudasse as suas nações que estavam sob sua influência ali no leste europeu. Então ela estabeleceu o Conselho para Assistência Econômica Multa em 49, mas que ficou conhecido como Comecon. Esse conselho visava emprestar recursos financeiros para a reconstrução das nações que foram atingidas aí pela Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Bulgária, entre outras, tá? Então, se de um lado o Plano Marshall emprestava dinheiro para os países capitalistas, do outro, né, a União Soviética cria a Comecon, que é para emprestar dinheiro para suas reconstruções aí, né, dos países socialistas. Deu para entender aí? Bem, agora eu quero pegar num ponto aí, né, que é mais delicado, que é a questão de um medo que existia, né, sobre uma nova guerra que poderia acontecer entre essas duas superpotências, tá? Então, assim, a gente tinha, né, já que de um lado, né, os norte-americanos criaram a doutrina Truman, né, e o Plano Marshall para combater o crescimento do comunismo soviético, já a União Soviética cria a Comecon para fortalecer esse comunismo ali no leste europeu. Então, esses ataques e resposta por meio da política mais acirravam um clima de tensão aí, né? Rolava uma tensão entre as duas superpotências e, claro, o mundo todo observando isso. Seguindo essa lógica aí, foram criadas duas novas organizações, uma de cada lado, que tinha a intenção de pressionar politicamente, mas também de se preparar para um possível conflito que viesse a acontecer. Tá? Então, uma delas, a primeira é a OTAN, que significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Onde as nações do bloco ocidental, né, tinham justamente eles se juntavam em cooperação militar. Os países que eram membros, né, dessa organização eram os Estados Unidos, né, a Inglaterra, a França, o Canadá, a Bélgica, a Itália, a Dinamarca, Portugal, entre outros, né? Então era uma unificação militar, mas não só para isso, mas também para o desenvolvimento tecnológico e era uma forma de colaboração entre agências de espionagem que a gente vai falar mais à frente. Já por outro lado, né, em resposta à criação da OTAN, em 49 os soviéticos organizaram, mais precisamente, melhor dizendo, né, em 55 uma aliança entre as nações que tinham regimes comunistas. Já essa união, né, esse grupinho já ficou conhecido aí como Pacto de Varsóvia. Eram liderados pela União Soviética e tinha como membros, né, países como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Bulgária. E eles buscavam também, assim como os países da OTAN, estabelecer uma cooperação militar e tecnológica para enfrentar possíveis ataques dos inimigos capitalistas. Então, assim, resumindo, gente, a gente consegue ver que os dois lados, né, um copiava o outro, um fazia um plano político, econômico, tal, para se proteger, o outro ia lá também fazia. Então, essa jogada de resposta de lá para cá, daqui para lá, assim, deixava o mundo num conflito muito grande, né, de que um receio de que viesse a eclodir novamente aí uma outra guerra, um novo conflito. Ai, ai, medo desse povo aí com sede de poder, né? Mas o mundo passou por esse momento aí da Guerra Fria, que a gente vai falar mais futuramente aí nos próximos vídeos. Por hora a gente encerra por aqui. Desde já eu desejo um bom simulado e uma boa prova para vocês, tá, galera? Não tem nada difícil, né? Faça as atividades, vão dando uma olhada aí, faça as atividades, que assim que a gente puder, a gente vai estar corrigindo, tirando dúvidas, ou até mesmo durante a nossa aula online. Tá? A gente vai estar tirando dúvidas. Se vocês tiverem alguma atividade, quiserem saber a resposta, podem me falar, tá bom? Vamos aproveitar esse momento, tá? Durante a nossa aula online aí, certo? É isso, pessoal. Cuidem-se e até a próxima.